Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Hermon, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e grandes ondas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida nessa manhã diante de Ti, colocamos o nosso coração, mente, colocamos diante de Ti, Senhor, esse serviço que é o serviço da pregação da Tua Palavra, e pedimos que a graça do Senhor, a misericórdia, a bondade do Teu Santo Espírito venha sobre a nossa vida e nos capacite, nos oriente, nos habilite para que neste momento, Senhor, apesar de nós, a Tua Palavra encontre guarida nos corações, encontre aconchego na alma, encontre lugar, Senhor, na mente de cada um dos meus irmãos e irmãs que se reúnem nesta manhã, daqueles que nos assistem através das mídias. Pedimos que o Senhor esteja falando conosco, e que não seja voz humana, que não seja nenhum tipo, ó Deus, de capacidade, competência humana, mas que tudo provenha de Ti, da Tua graça, da palavra que nasce no Teu coração e que escoa, que encontra um lugar, ó Deus, para alcançar o nosso coração. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. O Salmo 42 é um salmo que abre o que nós chamamos de o segundo livro dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. Do Salmo 1 até o Salmo 41 nós temos o que chamamos de um livro. Do Salmo 42 até o Salmo 72, o segundo livro. Do Salmo 73 a 89, o terceiro. Do Salmo 90 a 108, o quarto. E do 108 ao 150, o quinto livro. Essa divisão ela foi feita porque cada uma dessas porções ou dessas seções terminam com um refrão comum. Começam e terminam com um refrão comum. E então condicionou chamar-se dos 5 livros dos Salmos, ou as 5 porções, as 5 seções dentro do livro dos Salmos. O livro 2, então, começa com o Salmo 42, que provavelmente forma um salmo compacto com o 43. Geralmente existe essa divisão, as Bíblias possuem essa divisão do Salmo 42 e 43.
Mas é muito provável que o 42 e 43 formem apenas um salmo, tendo em vista que o refrão deste salmo é repetido também no 43, e a ideia parece ser uma ideia que permanece, continua. Há uma coerência e uma coesão entre o 42 e o 43. O Salmo 42 também é um salmo que precisa ser entendido como um salmo de ensino, o que os judeus chamavam de masquio. Algumas Bíblias mais antigas talvez tragam essa expressão hebraica, masquio. Mas as mais recentes talvez esteja aí escrito apenas salmo didático. Ou seja, um salmo que possuía a função de trazer um ensino, de trazer algum tipo de lição para aqueles que liam esse salmo. É diferente, por exemplo, do Salmo 51, que é um salmo de confissão. O Salmo 51 e o 32, eles possuem a mesma temática. Só que um é de confissão, o outro é de ensino, didático. O 51 é um salmo de contrição. O 32, de ensino. Embora o contexto seja o mesmo. E o Salmo 42 tem essa função de querer trazer ensino, de querer trazer lição, de querer trazer para aquele que lê compreensão de uma experiência que o salmista viveu e que ele entende ser útil para a vivência e para a experiência daqueles que no futuro leriam este texto. E me parece que é muito claro, principalmente por causa do refrão desse salmo, que a ideia de quem o escreve, e quem o escreve são os filhos de Corá ou de Coré, que eram descendentes de Levi, e que escreveram cerca de 11 salmos, era trazer a compreensão de que é possível que alguns vivenciem o momento de abatimento da alma. Ele fala sobre isso. Porque está abatido dentro de mim, minha alma. Versículo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 11. A ideia de que uma alma se abateu, se cansou, se perturbou e precisava da graça de Deus para se recuperar da sua perturbação, do seu cansaço, do seu abatimento. Nós temos nos acostumado, infelizmente, com notícias que têm se tornado comuns no nosso dia a dia, principalmente no nosso contexto social mariliense. Quase que semanalmente, periodicamente, a gente recebe a notícia de pessoas cometendo suicídio. E parece-me que com o passar do tempo nós vamos nos acostumando com essas notícias e já sabemos que isso acontece mesmo, né? Eu me lembro que quando eu saí do interiorzão do Mato Grosso do Sul, divisa ali com Goiás, para não deixar de citar a terra muito boa do Brasil, tal qual São Paulo, porque eu não posso falar que Goiás é bom, que alguém me interpela na saída dizendo, volta para lá. Olha, não me empurra. Mas, quando eu saí de lá, no interior, você não tem sirene. Sirene é um negócio que não existe. Aliás, eu fui descobrir que existia polícia depois que eu saí de lá. Ambulância, essas coisas. Você não ouve isso no interior. Então, quando eu saí de lá e fui morar numa cidade maior, que foi Londrina, quando eu ouvia uma sirene, aquilo já me causava uma certa
angústia. E aí eu me lembrava assim, o que será que está acontecendo? A primeira ideia que me vinha à mente era essa. O que será que está acontecendo? Que problema houve? Né? Quem será que está dentro dessa ambulância ou dessa viatura e por quê? Aquilo me assustava, um menino de 17, 18 anos, aquilo me assustava profundamente. Depois de Londrina eu fui para Goiânia, depois de Goiânia eu fui para Brasília e as sirenes já não me causavam nenhuma estranheza. Fazia parte do meu dia a dia. Era comum. Até perseguições eu já presenciei. Por quê? Porque nós nos acostumamos com isso. E com o passar do tempo isso já não nos causa mais estranheza. Isso já gera em nós uma certa apatia ou insensibilidade. É como se nós fôssemos criando uma calosidade diante daquilo. Mas pasmem, o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E só perde para mortes causadas por acidentes nessa faixa etária. Segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Enfim, eu só emergi aqui um dado e um exemplo para dizer que a alma abatida era um tema presente nas reflexões do salmista e que deveria também, de alguma maneira, se fazer presente nas nossas reflexões. E uma primeira coisa que eu gostaria de começar, antes de trazer algumas lições aqui, é me perguntar por que a alma fica abatida. Por que a alma se abate? Porque mais do que a gente entender as razões pelas quais nós podemos sair do abatimento, e isso também é a temática do Salmo 42, é nos perguntarmos por que a alma se abate. Qual é a razão pela qual, de acordo com esse texto, existem outras tantas razões, nós sabemos disso, mas de acordo com esse texto, por que a alma se abate? Mas antes, inclusive, de responder essa pergunta, pelo menos as percepções que eu tive lendo o texto, eu queria trazer algumas citações aqui que são importantes, de pessoas de grande autoridade no meio evangélico, protestante. Invariavelmente nós citamos Charles Spurgeon, mas o que pouca gente sabe a respeito desse que fora considerado o príncipe dos... Eu sempre erro, quando eu vou falar príncipe dos pregadores, eu falo príncipe dos pecadores. Então eu preciso Esse que era o príncipe dos pregadores, escreveu bastante a respeito do tema, ou pregou bastante a respeito do tema. Charles Spurgeon tem um livro, inclusive, escrito a respeito dele, chamado A Depressão de Spurgeon. E ele, em uma das suas mensagens, que depois se tornou um livro chamado Lições aos Meus Alunos, ele escreve o seguinte: sabendo pela mais penosa experiência o que significa uma profunda depressão de espírito, sendo visitado por ela frequentemente em intervalos não demorados, achei que poderia ser consolador para alguns dos meus irmãos, se eu partilhasse os meus pensamentos sobre isso, para que os mais jovens não imaginem que algo estranho lhes acontece, quando tomados em alguma ocasião pela melancolia. Não havia a depressão nessa época, o que havia era o mal da melancolia, né? Tomados em alguma ocasião pela melancolia, e para que os mais deprimidos saibam que a pessoa sobre quem o sol está brilhando jubilosamente nem sempre andou na luz. Existe também um outro pregador, pastor do passado, chamado John Henry
Jowett, em que ele escreveu uma carta a um amigo que depois veio a ser publicada após a sua morte, em que ele diz o seguinte: não quero que você pense que sou santo. Você parece imaginar que não tenho altos e baixos, mas apenas uma condição elevada e inabalável de realização espiritual, com alegria e tranquilidade ininterruptas. De maneira nenhuma. Muitas vezes me sinto completamente desprezível e tudo me parece muito escuro. Mas geralmente consigo rastrear, nem sempre, geralmente consigo rastrear esses períodos miseráveis, chegando a alguma causa. Então ele diz que haviam causas. E a primeira coisa a fazer é tratar dessa causa e seguir novamente em direção à luz do sol. E existe uma expressão de Charles Swindoll, em um de seus livros, escrevendo sobre a biografia de Moisés, em que ele faz um estudo sobre a palavra abater-se. E essa palavra abater-se, que ele diz que do hebraico significa abaixar-se, curvar-se, diz Swindoll que pode resumir-se numa expressão: nos dobrar em posição fetal e desistir. Então Swindoll diz que quando o salmista está dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Ele está dizendo: por que, minha alma, você se acanha numa posição fetal e sente vontade de desistir? Mas é com felicidade que ao lermos o texto bíblico nós encontramos um salmista que não se deixa no chão. Ele nos aconselha não somente sobre as causas, mas também sobre a capacidade de reação, de resiliência diante desses sentimentos que invariavelmente tentam nos sucumbir ou sucumbir a alguns. Antes, porém, ele nos revela por que a alma está abatida, mas como podemos reagir diante disso. Então vamos lá. Primeiro eu queria trazer algumas causas de acordo com o texto. Observe que o texto começa nos falando a respeito de um animal que era comum ali, um veado, a corça. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Primeira causa que nós podemos alistar aqui como uma provável causa de abatimento da alma é o sentimento de privação da comunhão com Deus. O sentimento de privação da comunhão com Deus. Alguma coisa forçou o salmista a sair da sua casa, do seu lugar, e fugir para o deserto. Talvez fosse uma perseguição, e essa perseguição o fez ter de fugir daquele que era o lugar do seu serviço, que era o templo. Longe de casa, no deserto, o salmista se sente também longe de Deus. A Bíblia diz que ele sente sede de Deus, e sedento de Deus, ele se identifica como uma corça. Uma corça que buscava água numa região desértica e buscava incansavelmente encontrar água para dessedentar a sua sede. O salmista cria que Deus podia ser buscado e achado em qualquer lugar. Não é esse o problema. O problema não é encontrar Deus no deserto, mas o problema é que ele havia sido forçado a sair daquela condição, porque como alguém que servia no templo, e por que eu estou dizendo que era alguém que servia no templo? Porque este salmo é escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas, e de acordo com outros textos bíblicos, como 1 Crônicas, capítulo 19, capítulo 26,
Números capítulo 16, nós temos ali que esses homens eram pessoas que serviam no templo. Eles eram coraitas, faziam parte de um ministério de cuidado do templo, de adoração, de louvor. E agora eles estavam forçados a sair da comunhão com Deus no templo e terem de fugir para o deserto. E isso os deprimiu, isso os abateu. A alma se abate quando fica privada da comunhão com Deus, quando se vê forçada a deixar práticas que os levava antes para mais perto de Deus, e agora esse suprimento é cortado, e essa água viva é interrompida, e longe dessa comunhão tudo é desértico, é seco. Me deixe fazer uma breve reflexão aqui. Querendo ou não, por mais que durante todo esse período de pandemia nós tenhamos dito da necessidade de superarmos o templismo, e isso eu não vou parar de dizer, é necessário que nós superemos mesmo o templismo. Isso é resultado de uma ideia que nos foi forçada para dentro de nós, como que se nós tivéssemos de voltar a essa visão veterotestamentária, onde o único lugar de se adorar a Deus era no templo. Nem o Velho Testamento tinha essa visão. Pelo menos homens como Davi não tinham. Quando ele escreve o Salmo 63, ele está no deserto. E no Salmo 63 ele diz que ele está buscando a Deus no santuário. Ele está no deserto, mas buscando a Deus no santuário. Por quê? Porque o deserto pode se transformar num templo de adoração. Davi está dizendo isso. Entretanto, é bem verdade que muitas vezes o fato de sermos forçados a não podermos nos reunir, fazermos cultos, estarmos juntos coletivamente e expormos a nossa expressão de adoração diante de Deus coletivamente, gerou e produziu em muitas pessoas depressão, abatimento, cansaço da alma. E era esse o sentimento que os filhos de Coré tinham. Eles haviam sido forçados a ir para o deserto, e no deserto eles não podiam exercer aquilo que haviam se acostumado a fazer ao longo dos anos. E a alma morre nesse estado de privação. A alma se abate quando ela fica privada dessa comunhão. Uma segunda ideia que eu gostaria de trazer aos irmãos é que pior do que se sentir privado dessa comunhão por uma agência, por um engenho externo que te força a sair, é quando você se sente alguém que fora abandonado por Deus. A ideia de que a fonte havia sido interrompida, mas que Deus não fazia questão de religá-la. Veja o versículo de número 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus, onde está? Veja o versículo 9. Pergunto a Deus: por que, minha rocha? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Versículo 10. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: o seu Deus, onde está? Observe que, distante do local da adoração, o salmista está cercado por pessoas incrédulas, que o provocam com um desafio mordaz. E o desafio é: onde está Deus? Sabe, irmãos, existem bônus e ônus de todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Existe o bônus de você, por exemplo, ter sido criado, educado, dentro de um ambiente como esse, onde nós trazemos os nossos filhos, ambiente onde eles crescem sob a supervisão
de pessoas que lhes ensinam valores e princípios bíblicos, que fazem deles pessoas melhores. Mas, mais do que nunca, nós precisamos acordar para o fato de que essa bolha precisa ser estourada. E eles precisam ser preparados, sim, com os valores da fé cristã, com os valores bíblicos, mas eles precisam ser preparados para trilhar o seu caminho num mundo mordaz, cruel, e que muitas vezes lhes tratará de maneira cruel, fazendo-lhes perguntas como essa: e Deus agora, onde está? A pergunta é que, longe daquele ambiente de adoração, do culto, do templo, agora eles estão perto de pessoas incrédulas, e essas pessoas não necessariamente eram ateus, porque o ateísmo, como nós o conhecemos, é algo muito mais moderno, que nasce com a filosofia grega. Esse tipo de pergunta aqui é de alguém que possivelmente estava insultando Deus e a existência de Deus. Talvez seja pior do que não crer. Blasfemando. E a pergunta é: onde está Deus nesses momentos? Esses deboches deviam ter causado muita dor no salmista, a ponto dele repetir a mesma expressão 2 vezes no salmo. Um salmo tão pequeno, de 11 versos. Mas por 2 vezes ele faz questão de dizer que haviam pessoas que se tornaram adversários e que o insultavam e perguntavam sem parar. Não era algo que dava trégua, não havia pausas. E a pergunta é: onde está Deus nesses momentos? Por que Deus permite tais coisas? Por que Deus não interrompe determinadas marchas? Por que Deus não faz retroceder determinados caminhos? Por que em determinados momentos parece que Deus não faz questão de impedir que as coisas nos aconteçam como acontecem? Era como que se eles estivessem dizendo: onde está seu Deus quando você mais precisa dele? Onde está seu Deus agora? Por que você não o troca pelos nossos deuses? De tanto ouvir aquilo, o salmista começou a acreditar: onde está o meu Deus? Que não faz nada para me tirar dessa situação. Porque ele não ouve a minha oração. Por que a minha alma se abate e se sente abandonada por Deus? Privação da comunhão, sentimento de abandono. E terceiro, há uma outra causa que faz a nossa alma se abater: quando nós nos aprisionamos ao passado. Observe, por favor, o versículo de número 4. Lembro-me, recordo-me, trago à memória essas coisas. E dentro de mim se me derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. A casa de Deus é algo tão importante para esse homem, para esse salmista, para esse grupo de pessoas. E os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão toda em festa. Não há problema com o passado, quando o passado infunde em nós fé e esperança. Eu não estou vendo problemas aqui, mas eu estou vendo nisso um pressuposto de algo que pode fazer a alma se abater. Me parece que o salmista está usando a seu favor as suas lembranças, como que se o melhor tivesse passado e podia voltar. Mas é que isso pode ter um efeito contrário, como que se o melhor já tivesse passado e não voltasse jamais. Há uma diferença em dizer como salmista: lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, com o salmista do Salmo 137, que diz como que nós podemos pegar as nossas harpas e tocar aqui às margens dos rios da Babilônia, se nós estamos privados da nossa terra, se nós estamos privados da adoração a Deus, do lugar onde nós sempre servimos. Nós não podemos fazer isso. Enquanto o Salmo 42 é um resgate, vendo possibilidades
de que o futuro repita o que aconteceu no passado, o Salmo 137 é um lamento, dizendo: o nosso passado nos aprisionou, e nós não podemos mais esperar nada de bom. O problema é que quando a alma fica abatida, a grande tentação é nos aprisionarmos no passado, tomando o futuro como algo absolutamente incerto e que nunca será melhor do que foi no passado. E lembre-se, irmãos, a sabedoria bíblica nos diz que não é bom que nós digamos que os dias passados são melhores do que os dias de hoje. Isso está no Eclesiastes. Não é sábio dizer isso. Ou seja, se não é sábio, é tolo dizer. O problema é quando a história do passado não traz de bom, não oferece de bom esperança para o futuro. Quando pessoas que vivenciaram história de abusos, de maus tratos, que carregam decepções, começam a aprisionar a esperança do futuro à impotência do passado. Seja como for, lembre-se sempre que a alma se abate quando se vive preso ao passado. Há um texto bíblico que me chama muita atenção, que é Romanos capítulo 8. E quando eu leio aquele texto, assim, há um momento de Romanos capítulo 8, do verso 31 em diante, que diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é isso que diz lá? Nada pode nos separar do amor de Deus. Aí, o apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente ou do futuro. A minha questão não estou questionando o apóstolo Paulo, tá? Mas eu não sei se isso de alguma maneira é proposital. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem do futuro. Não é que pode nos separar do amor de Deus, mas muitas vezes o passado pode nos separar da percepção desse amor. Assim como o passado pode ser uma mola propulsora para nos levar adiante, trago à memória o que me pode dar esperança. O passado pode ser também uma prisão que nos encarcera e que não nos deixa ir adiante, porque a gente sempre está relembrando o maltrato, a violência, o abuso, a decepção. Quarto e último lugar, dentro das causas. Por que a alma se abate? E talvez aqui eu digo que penso que talvez essa causa seja uma das principais causas. A alma se abate quando um problema nos leva a outro problema. Pior do que enfrentar um problema é se ver em queda livre em outros problemas ainda maiores, decorrentes um do outro. Esse era o caso do salmista. Um abismo estava chamando outro abismo. Agora preste atenção, porque muitos de nós não conseguimos ler esse texto e entendê-lo, porque ele não é tão simples assim, principalmente a tradução talvez não tenha sido a melhor. Eu alistei uma tradução mais contemporânea aqui, em que diz assim: meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Versículo 6. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. As nossas traduções geralmente diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Hermon, no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Tem umas aí que está escrito assim: aos ruídos das tuas catadupas. Não é isso? Gente, não existe nenhum texto que enriquece mais o teu vocabulário do que a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Para aqueles que são curiosos.
Porque muita gente já leu catadupas e pensou que era catapulta. Aos fragores das tuas catadupas, aos fragores das suas cachoeiras. A ideia era o seguinte: o Rio Jordão nascia na Gruta do Banias, num lugar alto. Era a fonte onde nascia o Rio Jordão. As cataratas do rio eram cheias de limo, de lodo. Daí a expressão, um abismo chama outro abismo. A imagem é a imagem do salmista, tentando atravessar o rio. Mas ele ia escorregando. Já tentou atravessar assim um córrego, um riacho, e você foi pisando em pedras, mas as pedras estão cheias de limo? Já tentou fazer isso? Pense o salmista atravessando aquele riacho, e ele tenta firmar os seus pés, mas de repente ele escorrega, e esse lugar é cheio de cachoeiras, de abismos, e um convida outro, e ele vai como que se escorregando naquele escorregador natural, e vai se debatendo, e as águas vão passando sobre ele, e ele vai engolindo água e tentando respirar ao mesmo tempo. Imagina essa cena. E ele diz: é como se eu estivesse atravessando, mas não conseguisse firmar os meus pés, e um abismo está chamando outro abismo, e uma cachoeira, outra cachoeira, e as águas passam sobre mim. A alma se abate quando um problema nos leva a outro problema, quando uma cachoeira nos leva a outra cachoeira. Eu fico pensando por que a alma de Elias se abate. 1 Reis capítulo 19. Elias está, depois de uma série de vitórias retumbantes, ele vence milhares de falsos profetas, sozinho, vê fogo cair do céu, queimar o holocausto, vê Deus prover comida a ele através de corvos, através de uma viúva. Elias vê Deus ressuscitar pessoas. Todas as experiências mais extremas de milagres Elias vê. E de repente, uma mulher chamada Jezabel, idólatra, mulher do pior rei que houve em Israel, Acabe, lhe diz: Elias, façam-me os deuses o que quiserem, se amanhã, nesse mesmo horário, eu não tiver feito a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias é ameaçado de morte, e a Bíblia diz que para preservar a sua vida ele foge, e vai se esconder em cavernas, vai dormir debaixo de árvores, à sombra dessas árvores. Ele não quer ninguém com ele, ele vai viver um ostracismo desejado. Ele não quer que Eliseu o siga, ele não quer que ninguém fique perto dele, ele quer ficar sozinho. E Elias está profundamente abatido. E por que a alma de Elias se abate? Porque chega um momento em que você diz: agora é trégua, não é possível, agora eu respiro, agora eu encontrei uma pedra sem lodo, onde eu firmo os meus pés. E de repente vem uma correnteza, rio abaixo, e outra cachoeira, outra catadupa, outro abismo, e mais uma vez
tomando água, não respirando, aquilo cansa. E Elias simplesmente pede arrego, estende bandeira branca, diz: não aguento. E de fato desiste. Eu não vou levar isso às últimas consequências, porque a minha teoria é que Elias realmente desiste, mas eu não vou provar isso, nem quero fazer isso agora. Mas ele desiste. Mesmo quando Deus o retira da caverna, ele desiste. Porque Deus dá, como eu disse, não vou provar isso, deixa para outro dia. Mas meus argumentos são fortes a respeito. Ele desiste. Mas eu não quero terminar a minha mensagem assim. Nunca quis, nunca termino mensagens assim. Eu queria mostrar para você que o Salmo 42 também, ele nos traz reações. O salmista reage a isso. Há uma capacidade de resiliência tal que faz com que o salmista reaja a esse abatimento de alma. E eu queria alistar também 4 coisas a respeito disso. Se existem 4 diagnósticos de enfermidade ou de sintomas de uma enfermidade chamada abatimento da alma, existem também remédios que estão aqui. A primeira ideia que eu queria que você guardasse no seu coração, quando a alma se abate. E o salmista nos ensina o seguinte: que nós precisamos entender e afirmar o controle de Deus em cada adversidade da vida. Eu acabei de afirmar sobre o controle de Deus em cada adversidade da vida. Isso está presente aqui no texto. Observe. Ele sabe que Deus o trata com amor e misericórdia. O verso 8 diz isso. Ele sabe disso. Ele sabe que o Senhor durante o dia lhe concede a misericórdia e durante a noite lhe dá um cântico, uma oração. Ele sabe que Deus lhe trata com amor e misericórdia. Ele sabe que em Deus está a solução e a salvação daquele problema. Versículo 5 diz: espera, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Ele sabe disso. No versículo 11, ele reafirma isso: meu auxílio, meu Deus. Ele sabe algo que é fundamental na nossa carreira sobre a terra. Nessa jornada, nessa saga que cada um de nós chama de vida sobre a terra, e se nós comparássemos essa saga à jornada de um dia, aqueles que estão ali embaixo, se tudo correr bem dentro daquilo que a natureza nos oferece, estão ainda na manhã desse dia. Os primeiros raios solares estão lá embaixo. Aqui nós já temos pessoas aí às 10 horas da manhã, 11 horas, alguns já meio-dia, 1 hora. Alguns sabem que daqui a pouco a 12ª hora está chegando. E seja como for, na saga da vida, nessa jornada da vida, uma coisa nós precisamos guardar no nosso coração, irmãos queridos. Me ocorre, não sei se é o Salmo 47, deixa eu ver. Não, acho que não. Mas há um salmo que diz assim: Ele será o teu guia até a morte. Ele será o teu guia até anoitecer. Ele será o teu guia até o fim da tua existência. E é Isaías quem diz assim, que Ele te carrega desde o ventre materno e até as tuas cãs. Olha aí, mais uma palavra linda, né? Que é cãs.
Só crente sabe dessas coisas. E muitos crentes não sabem. Cães é algo, por exemplo, que o pastor Guto nunca terá. O que é cães? Ademir, o que é cães? São os nossos cabelos brancos. Até os nossos cabelos brancos, Ele nos guiará. Deus estará conosco. O que o salmista está dizendo, querido? O salmista está dizendo, no versículo, principalmente, me chama a atenção o versículo 7. Ele diz assim, ó: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. As ondas e as vagas passam sobre mim. Mas preste atenção num detalhe do versículo 7. Ele diz assim: as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está afirmando que as ondas que estão passando sobre ele não são as ondas do acaso, não são as ondas do de repente, não são as ondas simplesmente da natureza, são as ondas de Deus. Ele está dizendo: Deus está no controle de cada uma dessas cachoeiras. Uma vem após a outra, mas Deus está no controle de cada uma delas. Em outras palavras, as circunstâncias de opressão externa, depressão interna, tribulações, são apenas ondas de Deus. E o mar agitado é o mar de Deus. E nada é por acaso, nada é por maldade, mas tudo é por uma providência divina. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o agitar do mar está no controle das mãos do Todo-Poderoso. Ele afirma o controle de Deus. Quando a alma se abate, afirmar que as ondas são de Deus, que as cachoeiras são de Deus, que as catadupas são de Deus. Quando o mar revolto faz com que o nosso barquinho pareça ir a pique, pareça afundar, nós precisamos simplesmente dizer: com Cristo no barco, ainda que nem tudo vá muito bem, eu estou seguro. Uma segunda coisa que o salmista faz, que demonstra a sua capacidade de resiliência e de reação diante disso, está no versículo de número 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua, e de noite está comigo o seu. Ele canta. Há uma expressão, dá licença, irmãos. Isso é toque, que chama. Há uma expressão, um ditado popular que diz assim: quem canta os males espanta. De fato, alguma verdade existe por detrás disso. Ele simplesmente canta. Mas ele confessa algo muito importante. Ele confessa que ele canta na noite. Isso me é sugestivo, porque a canção não é de vitória. Eu queria dar apenas assim, é só um palpite. Que talvez, pastor Tiago, nós tenhamos que resgatar algumas canções, porque o nosso contexto evangélico, ele se tornou triunfalista, cheio de autoconfiança, de autossuficiência. E nesse contexto não cabe mais cânticos que cantam simplesmente a fé e não a vitória. A canção dele é uma canção na noite. O que me sugere que não é uma canção de celebração, mas de confiança. Não é uma canção de vitória, mas de fé. Como cantar celebração se a necessidade é alimentar a confiança? Os salmos resgatam temas que nós não cantamos mais. Os salmos estão nos dizendo que existem temas que podem não ser sobre chuva, podem não ser sobre fogo, sobre milagres, sobre bênção, sobre vitória, sobre prosperidade.
Fecha, abre parênteses, contar só uma história. Uma vez eu estava pregando num lugar, já faz tempo, e aí o Ministério de Louvor, eu não sei como que funciona isso na cabeça do pessoal, mas assim, foi uma seguidinha da outra. Estavam cantando assim: faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Aí fez uma oração, em seguida veio, como é que era? Incendeia, Senhor, a sua igreja. Eu fiquei pensando assim, esse povo precisa decidir, ou chove ou incendeia. Ou chove ou pega fogo. Porque essas são, assim, nós nem paramos mais para pensar nesse roteiro litúrgico, né? Ou é chuva ou é fogo. Um visitante ali, vamos chamar o bombeiro, né? Seja chuva ou fogo, eles vão dar um jeito. Mas me parece que o tema da canção, que durante a noite nasce nos lábios do salmista, é o tema da esperança em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele canta na noite escura da alma, Ele canta no vale e no deserto, mas Ele canta. Terceiro, algo que você deve fazer a si mesmo. Salmo 42, os versículos 5 e 11, que são o refrão, diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele prega. E quem é o auditório da sua pregação? A alma. Ele prega a si mesmo. De vez em quando, você deve olhar para o espelho e pregar a si mesmo, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, Deus meu e meu auxílio. Espera em Deus. De vez em quando você tem que tomar a Bíblia Sagrada. Abra em Romanos capítulo 8, verso 31, e vá até o versículo 39, lendo de frente do espelho e dizendo: se Deus é por ti, ó minha alma, quem será contra ti? O que pode te separar do amor de Deus? Quem é que pode te condenar? Qual é a acusação que recai sobre ti? E responda para a sua própria alma, dizendo aquilo que o salmista diz no Salmo 116: volta ao teu sossego, ó minha alma, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Claro, é louco isso, é louco, irmãos, é louco, mas às vezes a gente tem que dar uma de louco mesmo. Porque ninguém sabe onde dói o calo, não é? Só quem calça o sapato. Não é verdade? Se estão achando você louco, o problema é você ficar louco de verdade, né? Então, olhe para o espelho e comece a falar consigo, com a sua alma, e dizendo: volta ao teu sossego, minha alma. O que está acontecendo? Espera em Deus. A esperança está nele, a força está nele, o alívio está nele, o ânimo está nele. Pregue a si mesmo. Fale consigo, fale com sua alma. Mark Lloyd Jones diz assim: você já notou que a maior parte da sua infelicidade na vida é devido ao fato de que você está ouvindo a si mesmo em vez de falar para si mesmo? Parece meio maluco isso, mas olha o que Mark Lloyd Jones diz: já notou que a maior parte da sua infelicidade na vida é devido ao fato de que você está ouvindo a si mesmo em vez de falar a si mesmo? De vez em quando é a nossa alma que começa a falar conosco e dizendo assim: está tudo derrotado. Tudo é um fracasso, não vai dar certo, pare por aqui. E aí você diz: de fato está tudo derrotado, nada vai dar certo. Ao invés de você olhar para a sua alma e dizer assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.
E por fim, ele exercita a memória. Porque a memória é curta e nós podemos facilmente nos esquecer dos dias alegres e nos concentrarmos nos dias tristes apenas. Mas o salmista se lembra de um momento muito especial em que havia cantos de celebração, de gratidão, havia festa, bondade de Deus. E como é importante nós nos lembrarmos daquilo que nos traz esperança. Pode ser que você necessite recordar de uma canção para entoá-la na noite escura da alma. Pode ser que simplesmente você necessite se lembrar que a vida não é feita somente de canções na noite, mas também de cantos de alegria e ação de graças. E o salmista não está tomado de uma nostalgia pelo passado, mas de uma lembrança da presença de Deus em sua vida e na vida do seu povo. E essa lembrança afirma-lhe que Deus é real e Ele exercita a sua memória. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Salmo 42 é um salmo que equilibra a nossa fé, mostrando-nos que há dias em que caminhamos por vales escuros, mas há dias em que o sol refulge esplendente. Há dias em que nós nos abatemos, mas há dias em que a graça do Senhor nos levanta, nos põe de pé e nos leva numa marcha até o fim da jornada. Há dias em que nós nos abatemos, curvamos a nossa fronte, mas há dia em que os nossos olhos se erguem e nós elevamos os nossos olhos para os montes e perguntamos de onde nos virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Há dias em que nós caímos e nos abatemos, mas há dias em que nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Há dias em que a nossa confiança está posta em carros e cavalos, mas há dias em que nós fazemos menção do nome do Senhor e nos fortalecemos. E eu peço, Senhor, que bondade e misericórdia estejam conosco, seja no vale escuro da sombra da morte, seja nos caminhos onde a luz do sol refugie. Que bondade e misericórdia esteja conosco todos os dias, para que nós habitemos sempre na presença do Senhor. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém.